Irmãos, Diácono Feliciano vai trazer a palavra hoje. Estenda as suas mãos para cá para nós o abençoarmos. Senhor Deus, que privilégio ministrar a tua palavra, Deus. Nessa noite o Diácono Feliciano vai conduzir esse momento. Ele se preparou, Deus, mas nós sabemos que o Senhor é que é o verdadeiro condutor quando nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Que não seja um momento apenas do Feliciano, mas principalmente do teu Espírito Santo, transmitindo através da vida dele aquilo que o Senhor quer, o recado, a tua palavra poderosa que instrui, que edifica, corrige e transforma a vida do homem, a vida da mulher. Nessa noite, reveste ele com o teu amor, com o teu espírito, dá autoridade na tua palavra, tira qualquer tipo de ansiedade, tranquiliza o seu coração e dá aquilo que ele precisa nesse momento, que ele seja revestido daquilo que o Senhor quer para ele, para que ele possa entregar também a teu povo nessa noite a tua vontade, Deus. Eu, com a tua igreja aqui em conjunto, Deus, nós o abençoamos para que ele nos abençoe também. Em o nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. E o tema da mensagem é: qual é a nossa guerra? Hoje, o mundo vive guerras de todos os tipos. São tanques rugindo em campos de batalha, são ataques cibernéticos derrubando sistemas, ameaças de bombas nucleares pairando sobre as nações. A tecnologia, ela multiplica o poder de destruição, mas na palavra de Deus, as guerras eram com espadas e escudos, de exércitos enfrentando seus inimigos corpo a corpo, num tempo em que a batalha moldava a fé. E hoje eu quero te levar a viajar no tempo, para um campo de batalha antigo, onde as espadas e escudos decidiam o destino e a armadura era a diferença entre a vida e a morte. Como nós não temos crianças aqui no templo, não tem problema só apagar a luz por um minuto e meio. Né? Então eu quero fazer você imaginar a névoa sufocando tudo, dificultar você em perceber que o inimigo está por perto, bem perto. Você está no meio de um campo de batalha. A névoa espessa cobre tudo, tão densa que mal dá para enxergar um palmo à sua frente. Os sons das lutas ecoam, espadas batendo, escudos quebrando, guerreiros caindo, mas o inimigo é um vulto na escuridão, e isso é impossível de se ver. E o pior, você está sem armadura, sem espada, e nem sabia que a guerra começou. O nosso inimigo usa táticas antigas e traiçoeiras. Ele não avança com exércitos barulhentos, mas se esconde na névoa, montando emboscadas secretas ou ocultas. Ele camufla seus guerreiros como aliados, te confundindo para que lute contra os seus próprios irmãos. Ele espalha armadilhas no chão, como laços que prendem teus pés, e golpeia com lâminas ocultas, te ferindo antes que você perceba. Você tenta se defender, mas desarmado, cada golpe te derruba. E você não sabe de onde vem o ataque. Essa é a guerra espiritual que nós estamos vivendo. Como soldados despreparados, muitos cristãos estão sendo atingidos porque não percebem as táticas do inimigo agindo na neblina. Satanás não usa armas de guerra moderna contra as nossas vidas, meu querido. Ele usa ideologias que confundem, distrações que roubam teu tempo com Deus e mentiras que corroem a tua fé. Ele monta emboscadas com redes sociais que te prendem em horas de conteúdo vazio. Ele camufla pecados como liberdades de escolha e sabota a tua oração como desânimo, te deixando vulnerável. Enquanto o mundo avança com suas estratégias, nós muitas vezes ficamos distraídos. Quem é da antiga vai lembrar o desenho dos Jetsons. Há 40 anos atrás, mais ou menos, os criadores imaginavam como seria um futuro cheio de tecnologias, como videochamadas, robôs e até carros voadores. E olha só, muita parte disso já é real nos nossos dias. Para você ter uma ideia, no último mês, agora no mês de abril, a China inaugurou o primeiro hospital totalmente operado por inteligência artificial. Olha só, com robôs atendendo pacientes. Inimaginável isso. Um avanço que mostra como o mundo corre atrás de inovações, enquanto muitos de nós cristãos estamos espiritualmente adormecidos, sem armadura e sem preparo. Irmãos, a guerra invisível já começou e a maioria de nós sequer percebeu. Muitos estão andando no meio de uma guerra como se estivesse na praia de Copacabana.
como se estivesse aqui na Dias da Cruz, na Lins Vasconcelos, olhando as coisas, olhando as pessoas, as lojas, tantas notícias de catástrofes, guerras, crises econômicas, polarização, censura, ditaduras disfarçadas. Parece que o mundo está à beira de um colapso. Parece que está tudo prestes a explodir. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A maior guerra da nossa geração não está nos jornais, não está nas redes sociais e nem nos meios de comunicação. A verdadeira guerra está acontecendo dentro das famílias, nas consciências, nas igrejas e até dentro de você. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 12. Enquanto vocês procuram, deixa eu te contar o contexto dessa passagem de Efésios 6, 12. Esse versículo faz parte da carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 60, 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. Paulo escreveu essa carta para essa cidade em Éfeso, uma cidade grande, cheia de idolatria, comércios, influências espirituais pagãs, como o culto a deusa Ártemis. A igreja de Éfeso era formada por cristãos judeus e gentios, aprendendo naquela época a viver como o corpo de Cristo, num mundo já hostil. Em Efésios, Paulo explica a nova identidade de Cristo, a nova identidade de Cristo. Somos salvos pela graça, unidos como igreja e chamados a viver em santidade. No capítulo 6, ele fala da guerra espiritual, porque os crentes estavam enfrentando pressões no mundo, tentações e ataques espirituais. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, deixa claro escrevendo. Vamos à leitura. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo quer que a igreja entenda, nosso inimigo não são as pessoas, mas são as forças espirituais do mal. Por isso ele nos chama a nos revestir da armadura de Deus para resistir. Essa é a nossa guerra. E para você entrar numa guerra, você precisa entrar preparado. Por isso fique atento, porque a palavra de Deus é a arma fundamental para enfrentarmos esta guerra. Estamos numa guerra invisível, e o que isso significa? Por trás de tudo que está acontecendo, ideologia nas escolas, normalização do pecado, violência, banalização da fé, existe um conflito real, espiritual acontecendo. É como um vírus invisível que se espalha pelo ar. E você sabe muito bem do que eu estou falando, nós passamos por uma pandemia há 4 ou 5 anos atrás, que nós tínhamos que andar de máscaras, porque nós não víamos o perigo. Não é verdade? E você não vê o perigo, mas esse vírus, ele entra no seu corpo, entrava no seu corpo, atacava as suas defesas, e se você não tivesse imunidade, o que acontecia? Ele te derrubava. Assim é a guerra espiritual. Satanás lança sementes de dúvidas, medo e pecado, e sem a proteção da palavra nós caímos sem perceber. Lembra da história de Davi contra Golias, lá em 1 Samuel 17? Todos viam o gigante, Golias, a armadura, o escudo, as lanças, mas o que Davi enxergou? Ele enxergou a batalha espiritual. E ele falou para Golias, você vem contra mim com espada, escudos e lanças. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu porque usou a arma de fé, não a força humana. E nós estamos nessa guerra invisível. E se você não enxerga isso, já começou perdendo. Essa guerra se manifesta num mundo que está em ebulição. Um mundo com fome, um mundo com doenças, um mundo com terremotos, um mundo cheio de conflitos militares, guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel versus Hamas, envolvendo Irã, Palestina, Índia e Paquistão estão à beira de uma guerra por conta de um território. Vários países com confrontos armados. Venezuela se movimentando para tomar Guiana. E estamos falando disso aqui na região norte do nosso país, nas nossas fronteiras. O que mais? Nós temos tensões entre Estados Unidos e China, ameaças nucleares, ditaduras silenciosas, guerras econômicas, taxas de impostos sufocantes. Mas não é só isso. Há uma inquietação moral e espiritual.
Valores que sustentaram a civilização ocidental por séculos estão sendo relativizados e até criminalizados. Hoje, vivemos uma crise de verdade, de autoridade, de sentido. É uma guerra por definições. O que é o homem? O que é a mulher? O que é a verdade? O que é o pecado? O que é a fé? A autoridade da Escritura é rejeitada, a família é desconstruída, a igreja é desrespeitada e a autoridade de Deus é zombada. Jesus já nos alertou sobre esses dias lá em Mateus 24, 6 ao 12. Mateus 24, 6 ao 12. Pedi para que você acompanhe na tela. A palavra de Deus diz assim: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está falando que haverá fomes, terremotos. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está dizendo que a maldade, a iniquidade, ela não vai somar, né? Ela vai se multiplicar. Hoje ela é 10, amanhã ela é 100, depois de amanhã ela é 1000, depois de amanhã ela é 10.000. Em apenas 3 operações ela está já em 10.000. Não é que a iniquidade hoje é 10, amanhã é 20 e depois de amanhã é 30. A iniquidade se multiplica avassaladoramente e isso nos assusta. E que amor é esse que esfria? Não é o amor do mundo, é o amor dentro da igreja. É o nosso amor, é o meu amor e o seu amor pelas almas perdidas. E sabe o que é mais preocupante? É que essa decadência cultural não ficou fora da igreja, ela entrou para dentro da igreja. Hoje vemos púlpitos que evitam confrontar o pecado, igrejas que abandonaram a sã doutrina para agradar ouvintes e aumentar membresia, cristãos que querem as bênçãos do Criador, mas não querem o Criador. É como um navio que está à deriva no mar com o leme quebrado. O capitão está distraído, a tripulação está entretida com festas e ninguém vê a tempestade se aproximando. Quando as ondas batem, o navio afunda porque não estava preparado. E assim é a igreja que troca a palavra de Deus por entretenimento. Parece forte, mas não resiste à tormenta espiritual. Lembra dos israelitas no deserto? Lá em Números 14, nós lemos um mês atrás ou 2 meses atrás. Eles saíram do Egito, viram todos os milagres que Deus fez na saída do Egito. E quando chegaram à terra prometida, o que aconteceu? Eles duvidaram. Por medo dos gigantes, escolheram murmurar em vez de confiar nas promessas de Deus. A geração inteira pereceu no deserto por fé. Hoje, muitas igrejas estão murmurando, distraídas, sem firmeza espiritual. A apostasia se tornou saborosa e a verdade insuportável. Cristãos estão distraídos, pastores estão cansados, igrejas estão divididas entre entretenimento e ativismo. A igreja troca a missão de pregar a palavra para viver uma busca frenética por causas sociais, políticas ou culturais. Muitas vezes guiadas mais por ideologias humanas do que pela verdade bíblica. Esquecem que a centralidade é Cristo. Enquanto isso, a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, conforme Judas 1:3, está sendo abandonada pelas próximas gerações. O maior perigo de uma guerra invisível é que você pode estar sendo atacado e não está percebendo. As redes sociais já moldam sua visão do mundo. Ideologias chegaram às escolas dos nossos filhos. A superficialidade penetrou nos hábitos devocionais e a frieza espiritual se instala como uma névoa que encobre a nossa visão. Quem já dirigiu na neblina sabe do que eu estou falando. A guerra espiritual não é um conceito abstrato. Ela é real, presente. E queira ou não, você está dentro dela. Muitos cristãos estão desarmados, tentando enfrentar essa guerra sem a armadura de Deus, sem discernimento, sem oração, sem raiz na palavra. Vivem de versículos soltos no Instagram, de lives esporádicas e de uma fé herdada e não uma fé firmada na rocha.
Acham que só vir à igreja domingo de manhã já está alimentado para passar a semana toda longe da presença de Deus. Mal oram e não leem a Bíblia. Judas 1,3 exorta a igreja cristã de Nova Vida do Lins dizendo: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em uma outra versão, esse final do versículo diz assim: exorto-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É batalhar por fé. Não viver passivamente esperando que as coisas se resolvam. Eu tenho muitos anos de evangelho e já vi muitos irmãos naufragarem. E vi com tristeza casos de queda, de apostasia. Gente sincera, mas sem alicerce. Gente que amava Jesus, mas foram levados por ventos de doutrina, crises pessoais e decepções. Por quê? Não estavam firmados na palavra de Deus. Não tinham a arma para enfrentar essa guerra espiritual constante. Se você não está atento, você já está sendo vencido. Você virá alvo fácil. Uma das coisas que mais me entristece é ver que em muitos lugares a Escritura já não está mais no centro. A Bíblia está aberta nos púlpitos, mas não é mais a autoridade final. Ela é lida, mas não é obedecida. Ela é pesquisada, mas não é seguida. Púlpitos que deveriam expor a Escritura se tornaram palcos. É como uma casa edificada sobre a areia. Ela parece bonita por fora, mas na primeira chuva ela desmorona. Assim é a fé superficial. Brilha nos cultos, mas não suporta as tempestades da vida, porque não tem alicerce na palavra de Deus. Pense na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, 14 a 18. Eles diziam no verso 17: sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada. E Jesus falou: assim, porque você é morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Laodiceia tinha aparência de espiritualidade, mas faltava fervor, obediência e profundidade na palavra. Muitas igrejas hoje são assim, cheias, mas mornas. Substituímos a doutrina por motivação, pregadores por coach, evangelho por autoajuda, cruz por performance e culto por show. Pregadores evitam textos difíceis, músicas exaltam o homem, não a Cristo. Sermões giram em torno de você pode, não ele é. E o povo de Deus está faminto por profundidade, mas sendo alimentado com papinha, com açúcar. Vivemos uma fé pragmática. O que importa não é se é bíblico, mas se funciona. Não é se é santo, mas se lota a igreja. Não é se glorifica a Deus, mas se dá resultado. Essa mentalidade está envenenando a igreja, formando cristãos utilitaristas que servem a Deus quando tudo vai bem, mas quando vem a aprovação, a primeira aprovação, eles abandonam a fé. É um falso evangelho da conveniência, que promete bênçãos sem arrependimento, prosperidade sem renúncia, uma cruz sem peso e um Cristo sem senhorio. Não é esse o evangelho dos apóstolos. Não é esse o evangelho da Bíblia, o evangelho que salva. Multidões dizem seguir Jesus, mas não conhecem mandamentos, não suportam ouvir sobre o pecado, não têm prazer na oração e não suporta a sã doutrina. É a geração do meu Jesus, moldado à imagem dos próprios desejos, mas que ignora a soberania de Deus, rejeita a disciplina e confunde liberdade com rebeldia ou libertinagem. E eu quero te fazer uma pergunta, e é uma pergunta difícil de se responder, e às vezes a gente nem se faz essa pergunta. Você está preparado? Você está espiritualmente preparado? Você está espiritualmente preparado? Preparado para discernir entre a verdade e o erro? Firme sua identidade em Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, fala sobre a identidade de Cristo. Você tem a identidade de Cristo? Quando você vê que a sua opção política apoia o aborto, quem tem a identidade de Cristo apoia a vida. Quando a sua opção política apoia a corrupção, quem tem a identidade de Cristo apoia a honestidade. Quando a sua opção política apoia ideologias contrárias à palavra de Deus, quem tem a identidade de Cristo apoia a família. Nós, cristãos, apoiamos a família. Firme a sua identidade em Cristo e rejeite o que não vem de Deus. Você está espiritualmente preparado para enfrentar o sofrimento sem desmoronar sua fé?
para resistir quando todos ao seu redor estiverem cedendo? Não é porque no Brasil você não está sendo perseguido. No mundo já acontece isso. Os cristãos são perseguidos. Vários países. É a janela 1040. É o maior campo de batalha espiritual do mundo. Fica ali entre o norte da África e o leste da Ásia, onde vivem quase 5 bilhões de pessoas. 2/3 da humanidade. E lá 3,4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Estão presos na névoa das religiões como islamismo, hinduísmo, budismo, além da pobreza extrema e da perseguição. Países como Coreia do Norte, Arábia Saudita e Afeganistão proíbem o evangelho. Cristãos enfrentam prisão e morte. Imagine se os cristãos aqui no Brasil passassem a ser perseguidos. Pense por um minuto. E se em meio a essa perseguição, a sua igreja fechasse e todas as igrejas fechassem. Se você não tivesse mais pregações prontas, devocionais, frases motivacionais, nada no Instagram falando de Jesus, você conseguiria se sustentar espiritualmente? A fé madura não depende do ambiente. Ela se mantém firme em tempos de escassez, solidão e perseguição. Mas só se desenvolve quando alimentado pela Escritura, pela oração e pela comunhão real com Cristo. Jesus disse em Mateus 7, 24 a 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, porque tinha sido construída. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Seu fundamento é sólido? É a palavra de Deus? É a obediência? É a comunhão viva com Jesus? Como vencer essa guerra? A guerra invisível já começou e não dá mais para viver no piloto automático. Somos chamados a resistir com firmeza, como soldados preparados para o combate, que conhecem a verdade e vivem prontos para defendê-la, a verdade. A igreja perseguida resistiu pela palavra, nas prisões, nos desertos, nas catacumbas. O que manteve a fé viva foi a doutrina pura e a verdade revelada. E nós, como nós estamos vivendo? Em Efésios 6, do verso 13 ao 17, Paulo nos dá a estratégia para nós vencermos essa guerra. No verso 13 ele diz assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Em uma outra versão diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura ela não é opcional, não é como uma seta. A seta ela é obrigatória. Só que muitos não usam no trânsito. E essa armadura ela não é opcional, ela é essencial para as nossas vidas. E cada peça tem um propósito. Cinto da verdade é a palavra de Deus que segura tudo no seu lugar. Sem verdade você está vulnerável às mentiras do inimigo. Jesus disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Leia a Bíblia diariamente, para você não ser enganado. Couraça da justiça é a vida reta, a obediência a Deus que protege o seu coração. 1 João 3,7 diz, aquele que pratica a justiça é justo. Viva o que você prega, mesmo quando ninguém vê. Sapatos do Evangelho da Paz são os pés firmes na missão de levar Cristo às pessoas. Em Isaías 52:7 exalta, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Portanto, compartilhe a palavra, mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempos de guerra. Escudo da fé é a confiança em Deus que apaga as flechas inflamadas do inimigo. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, mesmo quando tudo parece perdido. Capacete da salvação é a certeza da sua redenção, que protege sua mente
E em 1 Tessalonicenses 5,8 fala de tomarmos como capacete a esperança da salvação. Lembre-se, você é de Cristo, você tem a identidade de Cristo e nada te separa do amor de Deus. Espada do Espírito é a única arma ofensiva, é a palavra de Deus. Em Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Use-a para combater mentiras, tentações e dúvidas. Sem essa armadura, nós somos alvos fáceis do inimigo, mas revestidos nós somos inabaláveis. E para concluirmos, quero te deixar 5 conselhos práticos para não perdermos essa guerra espiritual. Primeiro, volte-se à palavra de Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado, volte-se para a palavra de Deus. Faça da sua Bíblia autoridade final na sua vida. Leia, estude, medite diariamente, como diz Salmos 119, 105, nós lemos aqui, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. E aqui você está com o cinto da verdade e a espada do Espírito. A palavra é o cinto que te mantém firme contra as mentiras do inimigo. E a espada corta as dúvidas, guiando teus passos na batalha espiritual. Segundo, fortaleça a sua vida de oração. Fala para o seu irmão, fortaleça a sua vida de oração. Ore com constância, mesmo quando você não sente nada. 1 Tessalonicenses nos ensina, dizendo, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A oração é sua conexão com o Espírito Santo que te dá discernimento e força. Aqui você está com o escudo da fé. A oração fortalece a tua fé, levantando o escudo que apaga as flechas de desânimo e da tentação, como Daniel orou na cova dos leões. Terceiro, viva no meio do corpo de Cristo. Ou seja, não se isole, frequente a igreja. Não lute sozinho. Você que está nos assistindo pela internet, não se isole, não lute sozinho. Frequente uma igreja. Não pense que assistir pregações pela internet é a mesma coisa que estar aqui dentro da igreja. Hebreus 10, 24 e 25 nos exorta. E o pastor Fábio, na pregação hoje de manhã, ele leu esse versículo. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Busque uma igreja que pregue a sã doutrina e viva a verdade. E aqui você está com os sapatos do Evangelho da Paz. A igreja te firma na missão de levar Cristo, calçando teus pés para andar junto com os irmãos, compartilhando a paz do Evangelho. Em quarto, rejeite o pragmatismo. Ou seja, rejeite os atalhos, os caminhos mais fáceis. Não troque a santidade por conveniência. Romanos 12, 2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Em outra linguagem diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Resista às mentiras do mundo, que mesmo que te custe caro. E aqui você está com a couraça da justiça e o capacete da salvação. A couraça da justiça protege o teu coração de compromissos com o mundo. E a certeza da salvação guarda a tua mente contra a pressão de se conformar com este século. E por último, seja como Jó. Lembra da história de Jó? Até o capítulo 28, seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, o acusavam dizendo que ele sofria porque ele tinha pecado. Ele pecou, então por isso que ele estava sofrendo. Mas Jó se manteve firme, confiando em Deus. E lá em Jó 23:10 diz, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Mesmo sem respostas, continue crendo, lendo e orando. A fé verdadeira não precisa de aplausos, precisa de raiz, ela precisa de profundidade. E aqui você está de posse do escudo da fé e do capacete da salvação. Como Jó, use o escudo da fé para resistir às provações e o capacete da salvação para proteger a tua mente, crendo que és de Cristo, não importa a tormenta, não importam as circunstâncias.
Não deixe a névoa do mundo apagar sua visão. Pegue sua armadura, firme-se na rocha e lute a boa luta da fé. 2 Timóteo 4,7 nos inspira. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que isso seja verdade sobre nós. Amém? Vou chamar os músicos, vou te convidar a fechar os seus olhos.